falar com você. Essa oração é para que o diabo ele não venha tirar a sua atenção ou de alguma forma ele impedir de que você receba essa revelação de Deus. A Diana também já deu ok também. Vamos orar junto agora. Vamos orar junto agora. A Cristiane também acabou de dar ok aqui. Então vamos orar. As pessoas estão continuando dando ok aqui. São muitas pessoas, né? Mas vamos que vamos. Então vamos orar aqui e pedir Deus para abençoar. Feche os seus olhos aonde você estiver agora, neste momento. Nosso Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu peço, Senhor, agora, meu Deus, que não seja eu nesse momento falando, Pai, mas seja a tua boca falando aos teus servos, aos teus filhos. Oh, meu Deus, eu não sei o que essa pessoa precisa, o que ela está enfrentando, meu Pai, mas eu falo, Senhor, peço para ti agora, que nesse momento ilumina a mente dessa pessoa. A tua própria Sagrada Escritura diz, Pai, que a tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua palavra tem o poder de abrir a mente, de curar, de libertar, de transformar. E que nesse momento essa pessoa que ouve essa oração, Pai, que ela seja, meu Deus, que a mente dela esteja agora voltada para a tua palavra, voltada para te ouvir. E se houver alguma astúcia maligna para essa pessoa não compreender a tua palavra, lança por terra agora. Se ela sente dores, angústia, tristeza e tem atrapalhado, que o Senhor venha arrancar e ela se sinta livre agora. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Então vamos lá. A meditação da palavra se encontra em 1 Samuel capítulo 16, versículo 6. Se você pode abrir a Bíblia, ou se não, somente ouvir aí, Deus vai lhe abençoar do mesmo jeito. 1 Samuel capítulo 16, versículo 6. O capítulo 16 fala quando Samuel ele foi enviado à casa de Jessé para ungir o rei que Deus tinha escolhido ali naquela família. E o interessante é que ontem, quando eu fui pregar meu avivamento espiritual aqui, o Senhor me deu apenas o versículo 6 e o 7 para ministrar. E hoje o Senhor me impulsionou, o Espírito Santo, a estar falando para você algo. O tema da mensagem é: deixa de ser Eliabe e seja Davi. Porque Davi é honrado, Eliabe é rejeitado. E eu estarei explicando você. Eliabe é o irmão dele. Eu estarei explicando para você por que Deus diz: deixa de ser Eliabe e passa a ser Davi. O Senhor me disse: a minha igreja, ela está dividida em dois grupos. Por que uns sobressaem e os outros não? Por que uns alcançam e outros não? Não é porque Deus ama um mais do que o outro, não é porque aquela pessoa, não. Porque Deus nos ama todos nós iguais. Para Deus não tem distinção, para Deus não tem cor, não tem raça. Para Deus, você vai descobrir nessa palavra, Samuel, ele é enviado à casa de Jessé, porque como Saul desobedeceu, Deus o rejeitou, Saul, e Deus pega Samuel e envia lá na casa onde existia um servo que chamou a atenção de Deus. Preste atenção, versículo 6. E sucedeu que entrando eles, que é Samuel, o profeta, o pai, Jessé, entrando eles, viu Eliabe. Eliabe é irmão de Davi. Olha só. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente
certamente está perante o Senhor o seu ungido. Eu gostaria de falar sobre isso. Samuel, por mais profeta, homem ungido que era, ele era homem. Ele era homem. E quando ele bateu os olhos em Eliabe, porque ele foi na casa de Jessé para ungir um rei, que Deus tinha escolhido. Só que Deus não tinha falado quem era. Deus mandou ele ir, que ele ia ungir um rei. Deus não falou se seria Eliabe, Rubens, Abinadab, Jessé, ou se era Davi. Deus não tinha falado. Deus simplesmente deu a ordem para Samuel ir na casa de Jessé, que é o pai deles, que ali ele tinha provido de um rei, tinha levantado um rei, ali estava ali o rei de Israel. E ao chegar, a primeira pessoa que o Samuel avista é Eliabe. E Eliabe tinha todas as características de um rei. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Por isso que conseguiu enganar até Samuel, ele sendo profeta. Ele falhou nisso aí. Porque quando ele bateu o olho nele, Eliabe, ele disse, olha só a fala dele, certamente, olha só, porque quem olhava para Eliabe, ele tinha característica de rei, ele tinha altura de rei, ele tinha postura de rei, mas ele foi rejeitado. Isso é muito forte, presta atenção. E sucedeu que entrando ele, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E Deus olha só o que Deus fez. No versículo 6. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Não atenta para a sua aparência, porque eu tenho rejeitado. Aí ele continua dizendo a leitura, pois o homem vê o exterior, ou seja, aquilo que está diante dos teus olhos, porém o Senhor vê o coração. Pode dar um glória? Você entendeu agora que ontem o Espírito Santo me disse, filho, diga para minha igreja, muitos estão na igreja de aparência, estão chamando a atenção do homem, tem estatura para ser obreiro, para ser pastor, tem postura, mas eu sondo, não é o exterior, eu sondo o coração. Eliabe tinha tudo para ser um rei. Aí entra aquela questão, tem gente que tem tudo para sobressair, mas e o coração, como é que está? Deus não vê como o homem vê. Deus repreendeu Samuel e disse para ele, Samuel, Deus não vê como o homem vê. E aí, olha só, Deus sonda coração. Por que Deus diz, deixa de ser Eliabe e passa a ser Davi? Você que está me ouvindo aí, o que mais você quer é ser honrado, não é? Mas para você ser honrado, sabe o que o Senhor me diz? Você precisa ter coração de Davi. Você precisa ser realmente sincero. É isso que Deus está dizendo. Pare de viver de aparência. Pare de querer demonstrar uma pessoa na igreja que você não é. Pare de enganar o seu líder, o seu pastor. Pare de enganar as pessoas. Essa palavra é para nós também, líderes. Eu tenho esse jeitão meu aqui, tem gente que acha estranho.
Esses dias mesmo tem um rapaz aí de um ministério que foi na minha igreja, eu desafiei lá um rapaz que estava doente lá, falei que ele ia ser curado, e ele foi curado. E ele saiu e eu fiquei sabendo, depois ele mandou uma família e falou assim, olha, seu problema vai ser resolvido numa igreja que tem ali embaixo ali. O sujeito é doido da cabeça, eu fui lá e eu nem vou voltar, eu nem voltei lá mais. Ele é louco da cabeça, mas quando ele fala o trem acontece. Vai lá. E eu recebi uma família lá de Patinga que me enviaram, estava com tumor. E o sujeito falou, ele é meio estranho, mas ele é ungido. Eu falei, então pronto, não tem... porque eu não consigo fingir. As pessoas estão servindo a Deus de aparência. Jamais você vai ser honrado de aparência. Porque Eliabe tinha tudo para ser rei, mas Deus o já tinha rejeitado. Ele tinha de tudo aparente, porque Deus sonda coração. E quem Deus escolheu? Aquele que era desprezado, aquele que aparentemente não valia nada. Quem sabe você se sente assim, na sua casa, na sua família, e tem sentido assim? Ame a Deus. O que vai honrar você é o coração sincero, o coração obediente, o coração temente, porque Davi era temente. Davi era um homem obediente. E tem muitas pessoas que estão fingindo dentro da igreja. Chama a atenção do pastor. Deus está dizendo, não adianta ter aparência de crente se você tem a postura de Eliabe. Eita Deus, hein? Não adianta ter postura. Não adianta ter postura de crente se o seu coração é de Eliabe. Deus não atenta para a aparência. Deus, ele sonda coração. E todos os Davi é perseguido, é maltratado, é humilhado, é rejeitado, mas Deus sempre é com os Davi. Deus sempre é com os Davi. Então o que o Senhor está dizendo, deixa de ser Eliabe e seja Davi, que aí eu vou te honrar. Tradução, pare de ser apenas aparência da igreja. Seja cristão de verdade, assuma a posição de cristão, para de mentir, para de enganar os outros, para de ser crente somente dentro do templo e na sua casa você não é crente em nada, no seu trabalho, me perdoa, mas eu tenho que falar. Eu sou profeta e mensageiro. Tem gente que não gosta muito das minhas pregações, assim, mas fazer o quê, né? Eu não fui chamado para pregar o que as pessoas querem. Eu fui chamado para pregar a mensagem de Deus, a mensagem. E o que Ele mandar falar, eu vou falar. O que Deus me mandar falar, eu vou falar. Eu vou falar. Se você está entendendo a mensagem, já vai comentando aí. Tá? Deus está falando com você. Deus está falando com você. Então, tem muitas pessoas que vivem de aparência, pastores, obreiros. E você que serve com sinceridade, não precisa preocupar não. Às vezes você é rejeitado, colocado no canto, desprezado. Mas daqui a pouco Deus está dizendo, a mesa está sendo preparada. E você será honrado na presença de todos aqueles que te desprezam. Isso aconteceu comigo. E tem acontecido comigo. Então nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas, elas têm vivido muito de aparência. Tem pregado que não vive. Tem falado coisas que não vive. Tem cobrado coisas que não pratica. Isso é para nós pregadores, mensageiros de Cristo, obreiros. Aliás, a primeira pessoa que Deus está falando é conosco. Por isso que você vê a diferença entre ministério de bispos, de apóstolos, de pastores. Todos pregam a mesma palavra, todos pregam o mesmo Deus, todos servem o mesmo Deus. Por que uns sobressaem e os outros não? Por que uns conseguem tocar mais o coração das pessoas do que os outros? A diferença não está na maneira que você fala, no andado, na roupa que você veste. A diferença está no coração puro e sincero diante de Deus.
O que vai fazer você ser honrado não é o bispo, não é a igreja, é o seu procedimento diante de Deus, as suas atitudes, as suas ações. Davi era um sujeito obediente aos pais, e Deus, isso agradava a Deus. Se você quer tocar o coração de Deus, seja fiel a Ele, obediente a Ele. Pare de fingir, para de levar o nome de cristão se você ainda nunca foi cristão. Porque cristão significa seguir a Cristo. E se você segue a Cristo, você tem que morrer para este mundo. Não adianta. Não adianta. É por isso que há diferença entre os ministérios, as pregações. É? Por isso que há diferença. Não é porque Deus agradou de um mais do que o outro. É porque, com certeza, aquele que Deus tem enviado pessoas, multidões, tem curado através das palavras, das orações, esse tem chamado a atenção de Deus. Esse não vive de aparência. Esse tem servido com sinceridade, com humildade. Mas tem muitas pessoas que não deixou de ser Eliabe. É Eliabe. Quando eu falo Eliabe, é porque vive de aparência. Você pode ver que quando Samuel chegou, Samuel tinha certeza que Eliabe seria o rei. Por quê? Porque aos olhos de Samuel, Eliabe tinha tudo para ser rei, tinha características, tinha a altura certa, tinha postura de rei, mas Deus sondava o coração. O rei estava lá no meio do mato trabalhando. O rei estava lá no meio do mato, cheio de carrapato ainda. Tem gente rindo aí do outro lado. Mas é verdade. E é engraçado que Jessé fez passar os filhos dele tudo e Deus rejeitou todo mundo. E aí Samuel falou assim: uai, mas peraí, você não tem mais filho? Aí ele disse assim: tenho mais novo, ele está lá no meio do mato. Meu Deus, arrepiei o que eu vou falar aqui agora. O pai de Davi diz assim: tem um mais novo, ele está no mato. Na hora Deus toma a boca de Samuel e diz: ninguém senta na mesa antes que ele chega. Eita glória! Quando chega o seu tempo de ser honrado, porque você entendeu por que Samuel, através de Deus, diz assim: ninguém senta na mesa antes que ele chega? Porque como Davi era desprezado até pela família, mas era um sujeito obediente, Deus gosta. Davi era o último que almoçava na casa dele. Davi era o último que tomava um café. Davi era o último que dormia. Mas era o primeiro que levantava. Era o primeiro que ia para o trabalho. Aliás, o único, né? Porque para Samuel chegar na casa de Jessé e achar todos os 7, só um trabalhando, tem uma coisa errada aí, não tem? Tem ou não tem? Está errado. E outra revelação: Deus não escolhe gente preguiçoso. É isso mesmo. Gente que fica medindo esforços, inventando aqui, inventando ali. Não quero nem saber, meu irmão. E eu quero é ganhar almas. Como diz o meu pai na fé, eu não quero saber quem pôs fogo no mar. Eu quero é comer peixe assado. Eu quero é povoar o céu. Eu quero é pregar o evangelho para uma, para duas, para três, para 4, para mim mesmo. Se tiver que pregar para mim mesmo, eu vou pregar. Eu quero é ganhar almas. Eu quero é trabalhar para o reino de Deus. Eu quero é trabalhar. Você vai ver o rebanho que ele vai me dar. Aliás, o rebanho que ele me deu, vocês vão ver isso. Vocês vão ver, estádio de futebol será pequeno. Será pequeno. Será pequeno. E grava o que eu vou dizer para vocês. Eu vou fazer uma vigília no Mineirão. Não é Mineirinho não, Mineirinho é pequeno. Mineirinho, quando eu fui, eu estava no outro ministério. Eu vou fazer uma vigília dos escolhidos no Mineirão, que a mesma multidão que vai estar do lado de fora é a que vai estar do lado de dentro. Perdão, a que vai estar do lado de dentro. Eu só inverti a ordem, é a mesma coisa. Você viu que nem falar e eu sei direito, mas eu creio. E a palavra de Deus na minha boca, ela é verdade. Isso aí eu tenho certeza. Isso aí eu desafio até o inferno. Porque Deus, ele é com aqueles que é sincero, humilde. Deus conhece seu coração. Então você quer ser honrado? Hoje a igreja é cheia de cristãos que quer ser honrado,
mas vive de aparência. Chama a atenção do líder, do seu pastor. Eu mesmo já me enganei. Quem sou eu? Se o profeta Samuel enganou, imagina eu. Hein? Eu já vi pessoas chegando na igreja e dizendo: meu Deus do céu, essa pessoa vai sobressair. Que fé extraordinária. Que é isso? Aparência. Hoje nem na igreja vai direito. E aquele que eu achava que não ia, é o que está firme. É o que está ali no propósito. É o que está ali, ó, de cabeça erguida, dizendo: eu creio, eu vou em frente. Nós não sabemos de nada. Deus sonda o coração. O homem olha a aparência, mas Deus sonda o coração. Talvez você tenha se sentido assim, sabe, como Davi, desprezado. Parece que nada dá certo para você. Você vai ver. Você vai ver o que Deus vai fazer. Continue fiel, o Senhor está dizendo. Mas se você está na igreja e o orgulho ainda habita dentro de você, a mentira, o ódio, a mágoa, o engano, a traição, a falsidade, a mentira, você pode ter certeza que jamais você vai ser honrado. Você pode ter postura, altura de rei, mas você nunca vai ser rei. Aliás, você não vai servir nem para ser servo do rei. Você tem uma ideia? Nem para ser servo. Nem para ser servo. Então, essa é a palavra que Deus nos deu. Deixe de ser Eliabe e seja Davi. Ou seja, viva com sinceridade, com humildade, e pare de enganar as pessoas, de ser uma pessoa que você não é. Não adianta. Não adianta. Quando Deus disse assim, não atentas para a sua aparência, Deus está dizendo: Samuel, vocês podem enganar uns aos outros, humano. Mas lembra que eu que criei vocês, ninguém consegue me enganar. Eu sondo o coração, ou seja, eu vejo pelo coração. Por isso que por volta e meia aí você vai ver cada pessoa pregando o evangelho e sobressaindo. Você vai falar: meu Deus, você vai ficar assustado porque Deus confunde a pessoa. Você já viu aquele certo tipo de pregador que tem tudo para sobressair, mas não vai para frente? E aquele que nem sabe falar direito sobressai? Por quê? Por quê? Porque Deus não está interessado na sua eloquência. Deus não está interessado na sua... se você tem ou não característica de rei. Porque a característica que faz você ser um rei, para Deus, é apenas o coração. Então se purifique. Voltamos já já. Essa é a palavra. Deixe de ser Eliabe e seja Davi. E você vai ser honrado nessa batalha. Em nome de Jesus. Rose Nascimento, acredite. Prepara o seu copo com água. E eu quero ver você comentando aí. Se Deus falou alguma coisa com você, eu quero ver os comentários. Vamos ouvir e já volto orando por você em nome de Jesus. Um dia lá do céu Deus te olhou e disse: nesse aí ninguém toca, por isso você é tão perseguido. É estratégia do inimigo, você incomoda. Você é um daqueles que Deus pega e não abre mão. Escolhido, separado, foi ungido pra ser campeão. Só adora porque toda vez que você clama, Deus responde e te dá a vitória. O inferno fez de tudo, investiu alto pra te conquistar. Quando viu que não deu certo, usou meios pra te derrubar. Se esconder nessa caverna não resolve, Deus quer te usar. Chegou a sua hora. Acredita, vai à luta, Deus garante, Ele é contigo. Teu melhor amigo já foi decidido. Quem vai impedir? Este é o teu momento. Se levanta,
você vai fazer história. Creia na promessa, quem te prometeu é fiel, não falha, está em suas mãos a tua vitória. Chora aos pés de Jesus, a sua história aqui na terra não acabou. Teu inimigo ainda vai ter que te aturar, ouvir teu Deus falar. Você tem tudo o que precisa pra se proteger, nenhuma alma preparada vai prevalecer. Você nasceu pra vencer. Fez de tudo e vestiu alto pra te conquistar. Quando viu que não deu certo, usam meios pra te derrubar. Se esconder nessa caverna não resolve, Deus quer te usar. Chegou a sua hora. Acredita, vai à luta, Deus garante, Ele é contigo. Teu melhor amigo já foi decidido. Quem vai impedir? Este é o teu momento. Se levanta, você vai fazer história. Creia na promessa, quem te prometeu é fiel, não falha, está em suas mãos a tua vitória. Chora aos pés de Jesus, a sua história aqui na terra não acabou. Teu inimigo ainda vai ter que te aturar, ouvir teu Deus falar. Você tem tudo que precisa pra se proteger, nenhuma alma preparada vai prevalecer. Você nasceu pra vencer. Chora aos pés de Jesus, a sua história aqui na terra não acabou. Teu inimigo ainda vai ter que te aturar, ouvir teu Deus falar. Você tem tudo que precisa pra se proteger, nenhuma alma preparada vai prevalecer. Você nasceu pra vencer. Você nasceu pra vencer. Você nasceu pra vencer. Você ouviu aí Rose Nascimento? Olha, acredite, você nasceu para vencer. Você viu aí a mensagem que Deus falou ao nosso coração aí. Vamos deixar de ser Eliabe e vamos ser Davi. Davi toca o coração de Deus. Eliabe chama a atenção do homem. Davi chama a atenção de Deus. Então chama a atenção de Deus e não seja Eliabe que apenas chama a atenção do homem. Vamos prosseguindo agora, são 10 horas e 55 minutos. Vamos orar, prepara o seu copo com água aí. Eu quero orar agora, eu quero profetizar sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo agora. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que mensagem poderosa que Deus, Ele nos deu, Ele nos deu nessa manhã, né? Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso. Então, não vive de aparência. Não vive de aparência, não seja Eliabe, que tem toda a postura de ser rei, mas é rejeitado por Deus por causa do coração. E Davi, ele aparentemente não era nada, mas Deus sondava o coração e aí proveu de um rei. Promoveu ele, fez dele o maior rei da terra de Israel. Homem segundo o coração de Deus. Você que está me ouvindo aí, você que foi tocado pela mensagem, você é homem e mulher segundo o coração de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido e amado, é com muita alegria, Pai, no coração, que eu venho mais uma vez agradecer ao Senhor por essa programação, agradecer por essa mensagem, agradecer ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Muito obrigado por cada ouvinte, muito obrigado por cada vida nesse momento que ouve essa oração. Toca, meu Deus, e responda agora com poder. Meu Deus, faz milagres. Se essa pessoa sente dores, ela é curada agora.
Seja curada agora você que sente dores, angústia, tem sentido um peso, um cansaço. Seja livre agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Responda, Pai, a minha oração e abençoa essa pessoa. Consagra esse copo com água. Quando ela beber, ela receba vida, receba saúde, receba paz. Toca, Senhor, no casamento, na família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Os que crêem, diga amém. Diga graças a Deus e beba da água consagrada em nome de Jesus.